Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Lucas capítulo 22 e agora a partir do versículo de número 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Jesus é o Messias. Jesus é aquele a quem o Pai destinou o reino para ser o rei neste reino, para reinar na orientação do Pai, obedecendo ao Pai. O Pai é o Criador, é o Deus único, é o Deus vivo, é aquele que criou os céus e a terra, criou a luz, viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Jesus estava ali no princípio com ele, sendo a luz, sendo o verbo de Deus. Todas as coisas foram criadas através dele. Então, o Pai criou através do verbo, do Filho. Tendo o Filho primogênito, teve a luz, teve o verbo, e nós temos que seguir a luz, seguir o verbo. Ele é o Messias, o qual nos revela o Pai, nos dá a conhecer o Pai. Então ele diz: eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim. Então, como ele é herdeiro de todas as coisas, ele nos faz co-herdeiros, como irmãos. Cristo, Jesus, é o irmão mais velho. E nós somos os filhos de Deus que recebemos em Cristo. A partir de Cristo, do que ele recebe, ele passa para nós. Ele compartilha a herança conosco. Então, o reino é a herança. Eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim. Então, nós temos aqui Jesus como filho. Nós temos aquele que recebeu do Pai e passa para nós, e nos dirige. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Então Jesus está dando aos 12 um cargo superior para julgar as 12 tribos de Israel. Então, 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel e vão estar comendo e bebendo a minha mesa no meu reino. Então, o reino de Deus é o reino da celebração da vida. Para nós aqui na Terra, para o ser humano, a vida, ela vem do pão, da água da vida, do pão da vida, que sustenta a vida, que fortalece o corpo para que tenhamos vida. Se não comermos, morreremos. Então Jesus é o pão que desceu do céu e nos alimenta com a vida eterna. É um alimento eterno. Então comer e beber o vinho que Jesus está esperando para beber conosco à mesa. Vai comer com vocês novamente no reino dos céus. Comer o pão, comer a ceia no banquete celestial, na festa, na celebração do reino, da implantação do reino, do noivo com a noiva, no reino de Deus. Então, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Sempre que a palavra de Deus vem nos falar sobre o alimento, o fruto da árvore da vida, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e mesmo a comida impura, alimentos, animais impuros, animais puros, animais que se deve comer, se pode comer, outros animais que não se deve comer, insetos, não pode comer. Porque, segundo essa visão, se você come e bebe o pão e o vinho de Cristo no reino, esse alimento vai se tornar parte do seu sangue, do seu corpo. Então ele tem que ser o alimento verdadeiro, a videira verdadeira, o alimento puro, o pão da vida, a água da vida, aquele que realmente sacia a sede eternamente, aquele que traz o bem, traz a presença de Deus, traz o Espírito Santo, traz a glória de Deus. Comai, bebei, comei todos e celebrar. Então, o reino de Deus é este lugar em que nós estaremos com o Senhor Jesus celebrando, nos alegrando. Isso é vitória, vitória contra o mal, contra o diabo, contra demônios, contra a opressão. Não vai haver mais essa vida oprimida, pessoas que choram, pessoas que sofrem.
todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Haverá mesa, haverá festa, celebração. Então, quando tem um animal que não rumina, um animal imundo, por exemplo, um animal peçonhento, um animal que produz veneno, nós não podemos nos alimentar do veneno desse animal. Tem todo o sentido desse veneno passar para as nossas células, nossos neurônios, nosso sangue, nosso DNA e se incorporar o mal que traz esse tipo de carne, esse tipo de animal, os vírus, as bactérias. É um animal imundo, é um animal que produz coisas ruins e se entrar no nosso corpo pelo alimento, pela boca, vai passar a fazer parte também do nosso ser. Então nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É o que nós vemos, é o que nós falamos, é o que nós comemos. Então os animais puros, os animais têm a permissão de Deus, e assim manteremos o nosso sangue puro, nosso pensamento puro, nossa visão pura, nossas palavras purificadas. Então essa importância do alimento que vamos comer à mesa, tudo que nos dá a vida eterna. Esse alimento vai fazer parte da nossa vida. Também simboliza o derramar do Espírito Santo como água. Derramar cai sobre a cabeça, é o símbolo do derramamento do Espírito Santo, e vem também tomar a nossa vida, vem envolver a nossa vida com o Espírito Santo. E assentar sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, com a sabedoria de Deus, com o batismo com o Espírito Santo, nós temos condição de julgar todas as coisas, reter o bem, entender a vontade de Deus, entender o que é certo, o que é errado, coisa que as tribos de Israel não tinham. Eles não tiveram esse derramar do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo geral. Um ou outro recebia segundo um propósito, uma missão específica. Mas agora é derramado sobre todos os apóstolos e tendo então condição de julgar todos, inclusive as 12 tribos de Israel. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então veja aqui que nós já temos aqui um retrato dessa situação, do céu se relacionando com a terra, com o homem, para que o homem sirva a Deus, obedeça a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade, seja batizado com o Espírito Santo e vença o diabo, vença Satanás, vença o mal. E Satanás, que vem justamente do abismo caído, ele vem à terra tentar seduzir, tentar o homem para que o homem e a mulher o sirvam e não obedeçam a Deus, mas sirvam ao mal. Então, o diabo está sempre pedindo para que o homem esteja a seu alcance, como ele fez com Jó, como o próprio Jesus sofreu a tentação no deserto, como todos que vêm a essa terra passam por essa situação, estão nesse alvo, estão nesse alcance de Satanás, do abismo dos demônios. Muitas pessoas endemoniadas no Evangelho de Lucas, Jesus veio libertar dos demônios, veio libertar os oprimidos, para que eles possam tomar a decisão do reino de Deus, entrar no reino de Deus e obedecer a Deus e glorificar a Deus. Então nós temos aqui o diabo atacando neste momento também os apóstolos, também Simão, Pedro, pedindo para vos cirandar como trigo. Então tentar atacar de várias maneiras, de várias formas, vários tipos de tentação, como se fosse um ataque final, um ataque com todas as armas mais poderosas ali, tentando tomar os apóstolos para que eles saíssem da direção de Cristo e fossem para a direção do diabo. É semelhante ao que aconteceu no Éden, em que o homem e a mulher estavam andando com Deus, conversando com Deus, e a serpente, o diabo, Satanás, teve a oportunidade, teve a liberdade de ir lá cirandar o primeiro casal para que eles comessem do fruto e desobedecessem a Deus. Então, eles receberam ali essa liberdade de ação para que a serpente entrasse ali no jardim do Éden. É o mesmo aqui que Satanás queria fazer com os apóstolos. Entrar ali no meio da mesa, entrar ali no meio da conversa e os seduzir, os tentar das formas mais agressivas. Mas, no versículo 32, nós vemos assim: mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele colocou aqui Pedro numa situação, numa posição de liderança e prevendo, observando Jesus, que se Pedro sofresse essa ciranda, fosse cirandado, fosse realmente tentado de várias formas, de vários lados, de todos os lados possíveis, todas as formas que Satanás poderia tentar, todas as suas estratégias, artimanhas, e lançando ali os seus dardos inflamados, então a fé até de Pedro, em primeiro lugar, iria desfalecer. Pedro não iria suportar. Então Jesus roga para que isso não fosse possível, não houvesse esse acontecimento. Então, um ponto a menos aqui no Evangelho de Lucas, né, no que Lucas escreveu, é que Pedro e os demais apóstolos não foram cirandados, porque Jesus intercedeu ali pedindo por eles. E quando você se converter, é uma experiência de Pedro. Realmente, quando Pedro for batizado com o Espírito Santo, estiver na liderança, você vai passar essa mensagem, essa visão, essa força, essa fé, porque você não vai perder, você será abençoado, vai pregar ali no dia de Pentecostes, vai confirmar os seus irmãos para que eles também se mantenham firmes e continuem no reino de Deus e não caiam diante das astutas ciladas do diabo. Versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Então Pedro não aceitou a princípio essa forma de Jesus se referir a ele como alguém que não aguenta, não suporta a tentação, ser cirandado, as armas mais potentes do diabo, do mal. Ele então reage dizendo: não, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu me conheço, eu sei que eu posso, eu sou o melhor. Mas Jesus, então, no versículo 34, diz assim: Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Pedro vai negar, Pedro vai fraquejar. Ele não vai ter a ciranda do diabo, mas na própria provação entre os homens, no seu dia a dia ali, hoje ainda, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Estou mostrando toda a fraqueza de Pedro, humana, sem o batismo com o Espírito Santo, por mais que você ache que já ouviu, que já estudou, já sentou na cadeira da escola dominical, realmente sem o batismo com o Espírito Santo, você não tem condição de vencer essa batalha espiritual, de falar de Jesus, de testemunhar até os confins da terra. Então vai negar a Jesus, vai abandonar a Jesus, vai desconhecer a Jesus. Foi o que Pedro fez, vai se afastar, mas ele tem aqui essa intercessão de Jesus para que a sua fé não desfaleça. Então Pedro acaba chorando, lamentando o que aconteceu. Ele acaba realmente confirmando essa palavra de Jesus: 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E realmente ele foi tocado e ele reconheceu a sua dependência de Deus. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para termos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para entender a palavra, e é Ele quem nos sustenta, nos guia em toda a verdade e nos dá poder para compreender, praticar e ensinar a palavra até os confins da terra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.